eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Eu vou ler aqui na minha versão, que diz assim, texto bastante conhecido, mas só para refrescar a nossa memória. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou numa parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Esse tempo, para as igrejas cristãs, né, a gente celebra o período que é conhecido como período da Quaresma, que a gente entrou na quarta-feira de cinzas, né? E por ser um tempo tão especial para alimentar os nossos laços comunitários, as igrejas cristãs no Brasil, inclusive, durante a Quaresma, a campanha da fraternidade destaca algum aspecto sempre da comunidade cristã e que merece ser aprofundada, merece ser refletida, orada, desembocando num compromisso que deve estar em sintonia com o Evangelho, em sintonia com a vida. Então a campanha da fraternidade é sempre lançada nesse período. E esse ano a campanha da fraternidade tem como título Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se unidade, baseado em Efésios 2,14. Isso me chamou a atenção, sobretudo por algumas críticas que o CONIC tem recebido por conta desse tema, e eu questionando, inclusive, qual o problema desse tema quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de diálogo, quando a gente fala de fraternidade e quando a gente fala de compromisso de amor. O isolamento sanitário que a gente está vivendo, não só no nosso país, mas no mundo, põe às claras essa dura realidade. Já levamos muitos anos praticando o distanciamento social, o distanciamento político, a polarização religiosa, o enfrentamento dos extremos, a separação ideológica, a distância como meio de nos fechar até nas nossas posições mais fanáticas, as nossas posições mais preconceituosas, as nossas posições mais intolerantes. Em outras palavras, o esvaziamento do diálogo. A verdade, Davi, é que uma voz surda sempre esteve presente, dizendo algo, dizendo: nós devemos nos separar dos outros. Nós devemos nos separar daqueles que pensam diferente de nós. Nós devemos nos separar daqueles que sentem diferente, daqueles que vivem diferente, daqueles que assumem posições diferentes. E eu disse que essa voz é surda, porque essa voz não está aberta ao diálogo. E é uma voz que quer só dizer e não está disposta a ouvir. Nenhum tipo de diferença, seja ela cultural, de gênero, raça, religião, classe social,
deve romper esse fluxo do diálogo entre os seres humanos, dando lugar, muitas vezes, a atitudes de violência, a atitudes de ódio no convívio humano. E, queridos, eu quero só trazer para esse momento, porque viver a quaresma é ser presença de reconciliação em situações onde o diálogo foi quebrado pelo ódio, pela intolerância, pelo fanatismo. Antes da quaresma, no calendário, é o carnaval. A quaresma é um período de 40 dias que vai do carnaval, da quarta-feira de cinzas, e desemboca na ressurreição, na Páscoa. Antes da quaresma, o carnaval. O carnaval é o tempo dos disfarces, é o tempo das máscaras. É o tempo quando ninguém quer mostrar o seu próprio rosto. É o tempo onde cada um se esconde por trás de disfarces. Às vezes nós temos a impressão de que é preciso sempre estar usando máscara. Nesse tempo, sim, para nossa proteção. Mas a máscara de carnaval, de disfarce, parece que a gente tem a impressão que a gente sempre tem que utilizar, sempre trocando de acordo com as circunstâncias, não é isso? Uma máscara que a gente utiliza no trabalho, diferente de uma máscara que utilizamos no ambiente escolar, uma máscara que nós utilizamos na igreja. Parece que nós somos os mesmos, mas disfarçados, mas mascarados. Nós somos os mesmos, mas dissimulando a nossa identidade e nos revestindo de outro personagem, que não nós mesmos. Debaixo da aparente segurança, pulsa um rosto temeroso, de trás de uma face risonha, de trás de uma máscara risonha. Muitas vezes a gente carrega um semblante de dor. Agora, quando se apagam os ecos do carnaval, por mais que esse nosso carnaval tenha sido diferente, é tempo de tirar as maquiagens. É tempo de começar o tempo quaresmal, o tempo do desvelamento, o tempo de tirar o véu, o tempo de tirar a máscara, tempo privilegiado para deixar transparecer a verdade mais profunda, a nossa real identidade, quem nós verdadeiramente somos. Queridos, há quaresmas na vida que nos atingem fora de tempo, em qualquer momento do ano. Quaresmas que nós não gostaríamos de viver e que sabemos que não nos resta outra alternativa senão passar por elas. Quaresmas como enfermidades, momentos de crise, pandemias, etapas de ruptura, tempos de luto por um ente querido que se foi. Há quaresmas que são da vida mesma, o tempo cotidiano de muitas pessoas. E todas essas realidades não são mudas, elas fazem chegar seus gritos a cada um de nós e nos falam da nossa própria limitação, da nossa própria fragilidade, do nosso próprio pecado. É interessante quando a gente fala de pecado, porque a palavra pecado significa literalmente separação. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, não está dizendo nada mais, nada menos do que nós somos seres separados. Nós somos seres fendidos, nós somos seres divididos. A gente tem a mania de usar essa separação, apenas o pecado nos separa de Deus. Mas o pecado é aquilo também que nos separa de nós mesmos, porque nós somos seres divididos dentro de nós mesmos, com a máscara que nós utilizamos tantas vezes e a verdade de quem nós verdadeiramente somos. Mas o mais curioso é que a quaresma também começa com disfarce, também começa com uma máscara, assim como o carnaval. As tentações de Jesus são uma prova disso. Nós percebemos que elas não são outra coisa senão o disfarce do demônio para enganar Jesus.
Se a gente examinar bem aqui, qualquer das três tentações, nos daremos conta de que elas são disfarces do mal, como diz Santo Inácio, sob aparência de bem. A tentação tem muito de sedutora, de maliciosa. Aqui está precisamente a força da atração. A tentação é uma sedução que nos atrai irresistivelmente para a nossa liberdade. A tentação exerce uma fascinação que nos deslumbra. Acaso alguém quer o mal pelo mal? Não, não. Acaso alguém quer afastar-se de Deus livre, voluntária e conscientemente? Não. A tentação aqui nos demonstra que a mentira se reveste de algo que esconde, que esconde a própria mentira e se apresente como verdade. A tentação necessita se revestir de bem para que a gente a aceite, para que a gente olhe para a tentação e simplesmente diga que é algo comum da vida. A tentação nunca apresenta o rosto descoberto. A tentação sempre vem mascarada, sempre vem disfarçada. E é dessa forma também que foram as tentações de Jesus. Mas onde está o verdadeiro disfarce nas tentações de Jesus? Está justamente no fato de procurar justificá-las com as Escrituras, com a Bíblia. Em outras palavras, está em utilizar Deus como justificativa e legitimação para alimentar o ego. Utilizar Deus como legitimação para fazer-se o centro. Utilizar o discurso religioso como justificativa para dominar. E eu preciso falar um negócio para vocês. Esta é a pior tentação, e esse é o pior disfarce. E não é restrito à tentação de Jesus, ainda hoje isso é muito comum. A gente usa a Bíblia para ferir o outro. A gente usa o nome de Deus para alimentar o nosso próprio ego. A gente usa o discurso religioso para poder dominar sobre o outro. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como os evangelhos dos sinais, colocam esse relato da tentação de Jesus no início da sua atividade pública. Talvez de forma até mesmo inconsciente ou consciente, eles estão nos dizendo que antes de começar o percurso quaresmal, é necessário nos confrontar com os nossos próprios demônios interiores. Talvez querem nos dizer que, sem ter passado por aí, o mais provável é que comecemos a ver demônios nos outros, ou que estejamos à mercê dessas forças que permanecem ocultas, mas bem ativas, nos conduzindo aonde a gente não queria ir. Talvez é para nos mostrar que se nós não tivermos a coragem, a ousadia de nos deparar, de olhar para nós mesmos e nos deparar com os nossos próprios demônios interiores, a gente vai agir como Jean Paul Sartre ensinava, o inferno é o outro. O demônio é sempre o outro. A demonização do outro. Os demônios dos quais o relato evangélico que nós lemos fala, são três que caracterizam muito bem o nosso ego: o ter, o poder e a vaidade. São essas as tentações que se apresentam a Jesus. É nelas onde o ego se estrincheira e onde se apega para sentir-se que é algo, simplesmente. Bens materiais e consumismo, poder e influência, imagem e prestígio, eis aqui os interesses do ego. Então, é quando o instinto de viver se transforma em obsessão pela saúde, pela vida longa. É quando o instinto de ter se transforma na cobiça de acumular sempre mais e mais. É quando o instinto de valer se transforma em obsessão pelo prestígio e pelo poder.
que as tentações estão presentes. Se nos damos conta, o que se busca detrás delas é a mesma coisa: segurança. Precisamente por isso, a maneira de desmascarar esses demônios é reconhecer suas artimanhas e descobrir a falsidade de suas promessas. Como um músico popular brasileiro certa vez colocou na sua canção: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. O relato das tentações de Jesus, é preciso que se diga, não é uma história, mas é teologia. Não é uma crônica de acontecimentos, mas as tentações são descaradamente reais, empregando símbolos que são conhecidos por todos nós. Os evangelhos nos querem fazer ver uma verdade espiritual fundamental. Percebam, a vida humana se apresenta sempre situada entre dois movimentos internos opostos. Um movimento de saída de si, de vida expansiva, aberta a todos, comprometida com o outro. E o outro movimento de retração, de medo, de fechamento no próprio ego, preocupado só com a sua própria segurança. Trata-se aqui do joio e o trigo presente nas raízes do nosso ser. A questão fundamental é qual dos dois dinamismos nós temos alimentado em nossas vidas. Que as tentações sejam três não é casual. Trata-se de uma síntese perfeita de todas as relações que o ser humano pode desenvolver. A tentação consiste em entrar numa relação equivocada conosco mesmo. Numa relação equivocada com os outros, mas também com Deus. Uma autêntica relação humana com os outros depende, queiramos ou não, de uma adequada relação conosco mesmos e com Deus. Primeira tentação: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. A tentação permanente é nos deixar levar pelos instintos, pelos apetites, pelas afeições desordenadas, ou seja, fazer todo momento aquilo que o ego nos exige, nos negar a continuar crescendo e superando a nós mesmos, e por isso exige descentrar-nos, sair do círculo mais fechado do eu autossuficiente. Nossa grande tentação hoje, queridos, é converter tudo em pão. Nossa grande tentação hoje é reduzir cada vez mais o horizonte da nossa vida à satisfação das nossas próprias vaidades. É vivermos obcecados por um bem-estar sempre maior. É fazer do consumismo indiscriminado e sem limites o ideal quase único da nossa vida. A gente quer transformar tudo em pão, mas em pão para a gente, em pão para consumo próprio. Estamos vendo claramente uma sociedade que arrasta as pessoas para um consumismo sem limites e para a autossatisfação. Não faz outra coisa senão gerar vazio, um sem sentido nas pessoas. Não faz outra coisa senão alimentar o egoísmo, a falta de solidariedade e a irresponsabilidade na convivência. Li uma reportagem de uma revista recentemente que dizia: nós somos no planeta cerca de 8, 9 bilhões, de habitantes, e o planeta produz alimento para 12 bilhões de habitantes. Se nós somos 8, 9 bilhões e produzimos para 12 bilhões de alimentos, por que ainda tem pessoas que morrem de fome no nosso planeta? Porque o nosso planeta não padece de falta de recursos, a gente padece de falta de solidariedade. A segunda tentação diz: se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. O poder,
O poder, em qualquer uma de suas expressões, é idolatria suprema. O poder traz sempre consigo a opressão, nunca é mediação de libertação. Adorar a Deus, queridos. Deixa eu soltar minha heresia aqui então, vamos lá. Adorar a Deus não significa acessar um Deus exterior. Trata-se de descobrir o que há de Deus dentro de nós e viver em sintonia com Ele. Nosso autêntico ser não está no ego aparente, mas no eu profundo. E se nós descobrirmos nosso ser essencial, não nos importaremos de nos esvaziar do nosso falso eu. E em vez de buscar o domínio sobre os outros, a gente vai buscar o serviço para com todos. Olhar para dentro de nós mesmos. No grupo que a gente tem de amigos que caminhamos juntos, um grupo de amigos e outros que não são, dos peregrinos, pastores, começou, mas hoje não é só pastores. Me recordo de uma das nossas reflexões quando o Badu trouxe para a gente o livro, uma reflexão em cima de um dos maiores escritores brasileiros, o alagoano Graciliano Ramos, no seu poema, no seu texto, Alexandre e Outros Heróis. Graciliano conta, né, a história de Alexandre, que era um vaqueiro de poucas posses, e sempre se reunia na varanda de sua casa para contar os seus causos que misturavam ficção com realidade. Você não sabia quando era história de verdade ou quando era história da carochinha, né? Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Ele era casado com Cesária, que sempre estava do lado dele para confirmar os casos mais absurdos. E sempre que alguém duvidava, estava Cesária do lado para confirmar. É verdade. Depois até motivou Chico Anísio a criar um personagem na TV. Alexandre tinha um olho esquerdo torto. E uma vez ele, sentado na varanda de sua casa, perguntou para os seus vizinhos... Eu já contei para vocês o que aconteceu com o meu olho esquerdo. Todo mundo na expectativa por mais uma das histórias de Alexandre. Ele falou, olha... Um dia o meu pai virou para mim e falou, ó, nossa égua fugiu, vai lá no meio do mato capturar nossa égua. Ele foi, procurou e não encontrou. Mas encontrou um bebedouro, que era o único lago possível naquela região, e pensou, vai dar sede, a égua vai vir beber água, então vou ficar de tocaia. Se escondeu numa moita, num arbusto que ficava do lado do lago, esperando. Se escondeu e dormiu. Acordou, já era noite, o breu envolvendo, e viu o vulto do animal bebendo água, imaginou, agora ela não me escapa, pulou do arbusto, começou uma batalha com o animal que durou a noite inteira. Em determinado momento da batalha, o animal veio, bateu a pata do lado esquerdo da face de Alexandre. Alexandre raspou o rosto no graveto, mas levantou, conseguiu dominar o animal. No outro dia cedo, chega em casa esgotado, amarra o animal no curral. Quando entra em casa, o seu pai fala, Alexandre, o que aconteceu? Ele não havia percebido, mas o animal que ele havia lutado a noite inteira era uma onça pintada e não uma égua. E ele não havia percebido outra coisa. No lugar do olho, havia só um buraco ensanguentado. Ele havia perdido seu olho esquerdo. Volta ele e seu pai pelo mesmo caminho que eles vieram procurando o olho. Encontraram o olho fincado num graveto. Alexandre pega o olho, limpa na barra da calça, enfia o olho no buraco ensanguentado e começa a ir para casa. Começa a ver uns troços estranhos, o Alexandre não percebeu, mas havia colocado o olho pelo avesso. E ao colocar o olho pelo avesso, ele começa a enxergar aquilo que estava dentro dele. E foi um espanto, meus amigos. Ainda hoje eu me arrepio. Vocês querem saber o que aconteceu? Eu vi a cabeça por dentro. Eu vi os miolos, e nos miolos, muito branco, as figuras de pessoas que eu pensava naquele momento. Sim, senhores. Eu vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, tudo miudinho do tamanho de caroço de milho. É verdade. Baixando a vista, eu percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei mais. Estaria eu malucano? Depois, pensando na razão daquele milagre, é que eu pude perceber o que estava acontecendo. O olho
havia sido colocado pelo avesso. Vocês compreendem? Colocado pelo avesso. E é por isso que apanhava o pensamento, o bofe e o resto. Eu meti o dedo no buraco do olho e virei, e tudo se tornou direito. Sim, senhores, aqueles troços do interior se sumiram, mas o mundo lá de fora nunca mais foi o mesmo. Foi depois, olhando no espelho, que eu percebi que o olho estava torto. Valia a pena consertá-lo? Ah, não valia, foi o que eu pensei comigo. Para que bulir no que está quieto? Mas acredita em vós misseis, que esse olho atravessado é melhor que o outro. O olho que viu o interior é o melhor que o vaqueiro tem. Olhar para dentro de nós mesmos e enxergar os pensamentos bonitos, as lembranças bonitas, mas também enxergar o bofe, as tripas, enxergar, iluminar não só os cômodos da nossa alma, mas os incômodos da nossa existência. Talvez fará com que tudo que está ao nosso redor ganhe um novo significado. A vida, as pessoas, aquele demônio que a gente tanto vê do lado de fora de nós mesmos. Talvez se a gente aprender, claro, metaforicamente, não façam isso hoje, enfiar o dedo no olho e virar para dentro. E nos enxergar de maneira melhor. E ter a coragem de olhar para dentro de nós. Talvez tudo que está ao nosso redor ganhe um novo significado. A terceira tentação, para a gente encerrar. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Realizar um ato verdadeiramente espetacular para que todos vejam como a gente é bom. Todos nos exaltarão e nossa soberba chegará até o teto. Queridos, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas. As nossas cinzas têm um valor muito diferente, segundo a origem delas. A imagem de uma mulher abatida diante do incêndio de sua casa, que perdeu todos os seus pertences, não é a mesma imagem das cinzas de uma chaminé numa casa de campo. A grande questão é, cinzas de quê? Cinzas de quê? Nossas cinzas são uma recordação da fragilidade da qual nos movemos na vida. O que perdemos na vida. O que desperdiçamos na vida. O amor aos outros que queimamos inutilmente. A terra calcificada de nossas indiferenças, de nossas cumplicidades. Os sonhos que não permitimos que chegassem a ser realidades, porque nós engavetamos. Tudo queimado pela chama da nossa intolerância. Os bons desejos que deixamos à beira do caminho, destruídos lentamente pelos pavios fumegantes. Tudo isso é cinza. Mas que tipo de cinza a gente está falando? A quaresma começa nas cinzas de uma quarta-feira de cinzas e nos levará ao domingo luminoso da ressurreição, do renascimento. A quaresma é esse tempo, talvez, de olhar para os nossos escombros, para as nossas cinzas, para o que a gente tem feito com a nossa própria vida e ver a possibilidade desse renascimento, dessa ressurreição, desse ressurgir da vida, numa linguagem judaica, numa linguagem cristã. A terra prometida já está aí, do outro lado do falso eu, do outro lado da máscara que eu tenho tentado utilizar para disfarçar quem verdadeiramente eu sou, do outro lado desses disfarces que eu teimo em utilizar na minha vida. A terra prometida está para além desses disfarces. Te mantém em silêncio até que se derrube o muro que te separa de você mesmo. O muro do poder.
o muro da vaidade, o muro da riqueza. Deixe que a luz que já está no seu interior te invada por completo. Porque eu tenho certeza que assim encontrará a felicidade, mas para além disso, fará feliz a todos aqueles que vivem junto de você. Que Deus nos abençoe. Amém.